Muito bem, pessoal. Bom dia, mais uma vez a todos e a todas. A gente vai iniciar a disciplina de matemática aplicada à biologia. Eh, Na primeira aula, a gente vai falar, né, na aula de hoje, sobre noções de conjuntos, né? Então, essa noção de conjunto, a noção de conjunto, ela é fundamental, é um conceito fundamental da matemática, porque a partir, de conjunto a gente constrói todas as demais, definições. E o que é um conjunto? Na verdade, um conjunto ele não tem uma definição. Ele é uma noção que a gente chama noção primitiva. É o que a gente entende como uma coleção de objetos. Então, para nós matemáticos, a noção de conjunto é um conjunto. Conjunto é uma coleção qualquer de objetos que possui alguma característica em comum. Então, por exemplo, aqui temos alguns exemplos de conjunto. É, oi, isso, isso, ok, tá sim. Ah, eu vou desligar aqui para não oscilar tanto a câmera, ok? Então, voltando aqui, um conjunto, de forma geral, é uma coleção de objetos que possui alguma característica em comum. Como o primeiro exemplo aqui, a gente tem o conjunto dos cursos da CAD, ou seja, da Secretaria de Educação à Distância da Univar. Então, o conjunto esses cursos formam um conjunto, né? E eles possuem uma característica em comum, que é ser um curso da Secretaria de Educação à Distância. Por exemplo, um curso eh, de, de engenharia, por exemplo, não faz parte desse conjunto, né? Porque não é um curso da Secretaria de Educação à Distância da Univasf. Aqui tem o conjunto dos alunos das disciplinas de matemática aplicada e biologia, a biologia, ou seja, vocês. Então, vocês formam também um conjunto, porque tem uma característica em comum, que é ser um aluno dessa disciplina. E aqui tem um conjunto de doenças causadas por vírus, como, por exemplo, a gripe, né? Faz parte desse conjunto, porque é uma doença causada por um vírus. E o conjunto de organismos unicelulares, um organismo com uma única célula. Então, também faz parte desse conjunto. Então, a noção de conjunto é bem simples e bem fácil de entender. E cada objeto que faz parte de um conjunto, a gente vai chamar de, ou chama de elemento. Aqui nós temos, para o conjunto dos cursos de licenciatura, né? Por exemplo, licenciatura em ciências biológicas é um elemento, né, do conjunto dos cursos da Univates, da CAD Univates. Gripe e dengue são elementos do conjunto das doenças causadas por vírus. Por quê? Porque tanto gripe como dengue são doenças virais. A gente vai denotar conjuntos com letras maiúsculas, sempre, né? Conjuntos com letras maiúsculas, por exemplo, conjunto A, e vamos denotar elementos com letras minúsculas. Por exemplo, aqui o elemento A, ok? Só para não confundir uma coisa com a outra. Conjuntos vão ser denotados com letra maiúscula e elementos com letras minúsculas. Então, dado um conjunto, qual é a intenção? A intenção é que a gente consiga descrever esse conjunto. Existem duas formas, basicamente, de descrever um conjunto. A primeira forma é você listar todos os elementos do conjunto, né? Essa forma ela não é tão eficaz quando o conjunto é grande demais, ou seja, possui muitos elementos.
porque você não consegue listar todos. Mas, por exemplo, esse conjunto aqui, o conjunto dos cursos de licenciatura da CAD Univac. Então, esse conjunto ele é composto por 4 elementos, né? 1, 2, 3, 4. 5, na verdade. A gente tem quatro cursos. A gente tem Ciências Biológicas, que é uma licenciatura, Educação Física, que é outra licenciatura, Pedagogia e Libras. Então, como esse conjunto ele só possui 1, 2, 3, 4 elementos, então é fácil você listar todos os elementos desse conjunto. Então, a gente pode descrever esse conjunto aqui, ó, eu chamo esse conjunto de A, eu posso descrever ele listando todos os seus elementos. O conjunto das vogais também é um conjunto que só possui 5 elementos, A, E, I, O, U. Então, você consegue listar todos os seus elementos. Mas há também conjuntos que possuem infinitos elementos que dá para a gente listar. Por exemplo, os conjuntos que têm um padrão, como é o conjunto dos números pares. A gente sabe que os números pares são descritos, né? São esses elementos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. A gente coloca vírgula e 3 pontinhos, né, reticência, para dizer que o conjunto segue esse padrão. Então, esse conjunto ele fica totalmente caracterizado se a gente começar a listar, né, alguns de seus elementos e os demais a gente dá para a nossa intuição dá para entender que esse conjunto é o conjunto dos números pares. Da mesma forma, tem um conjunto dos números ímpares. Você lista alguns elementos dele e coloca reticência para dizer que o padrão é esse. Então, 1, 3, 5, 7, 9, por aí vai. Então, esse tipo de conjunto, apesar de ser infinito, a gente consegue também descrever listando é, é, alguns de seus elementos e identificando com essa reticência que o padrão segue assim. A outra forma de descrever um conjunto, é apresentando uma propriedade que caracteriza todos os elementos do conjunto. Nesse caso, a gente vai denotar assim, ó. A gente vai chamar de A o conjunto. Aí eu vou dizer que esse conjunto vai ser igual ao x, né? Todos os elementos desse conjunto a gente vai representar por essa letra x. E dizer que o x tem uma propriedade P. Que vai ser essa propriedade P, é a propriedade que caracteriza todo elemento do conjunto. Esse símbolozinho aqui, ó, barrinha, ele significa tal que. Então, isso daqui significa tal que. Como é que se lê isso? A é igual ao conjunto dos números x, né, dos valores x aqui, ou dos elementos, né, que eu não tô, aqui eu posso estar falando de número, pode não ser número. Então, A é igual ao conjunto dos elementos x, tal que x tem a propriedade P. Como, por exemplo, aqui a gente tem, ó, nesse primeiro conjunto, A, vou colocar isso aqui, ó, A é o conjunto dos elementos x, tal que x é um curso da licenciatura CAD Univar. Ou seja, essa descrição é uma nova forma de falar do conjunto, desse conjunto aqui, ó. É outra forma de eu descrever esse conjunto: ciências biológicas, educação física, pedagogia, letras, Libras. Ou seja, ao invés de eu listar todos os elementos, eu posso simplesmente falar que esse conjunto aqui é o conjunto dos elementos X, tal que X é um curso de licenciatura da CAD Univar. Outra forma de descrever esse conjunto aqui dos números pares é falar o seguinte, que A seria o conjunto dos números x, tal que x é um número par. Então, é outra maneira de eu descrever todos os elementos, os elementos desse conjunto dos números pares. Então, essa forma aqui ela é bem resumida e é mais eficaz, basicamente, quando a gente está falando de
é mais usada basicamente quando a gente está falando de conjuntos muito grandes. Então, se você não quer listar todos os elementos, você lista uma propriedade que os elementos daquele conjunto possuem. Tranquilo, gente. Tô indo muito rápido. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, o que a gente viu até agora? O que é um conjunto e viu como listar como descrever um conjunto. Agora a gente vai explorar a relação entre conjunto e elemento do conjunto. Então, ó, se um elemento, eu estou chamando aqui de x, faz parte de um conjunto A, o elemento x faz parte de um conjunto A, a gente diz que o x pertence ao conjunto A. Então, a relação de conjunto, de elemento para conjunto é pertinência. E a notação é essa, né? A gente diz que x pertence, esse ezinho significa pertence ao conjunto A. Basicamente significa que se eu tenho um conjunto A, né, o elemento aqui A, ou melhor, o elemento x, está aqui dentro do conjunto A. Então a gente escreve que x pertence ao A. E quando o elemento x, para dizer que um elemento x não pertence ao conjunto A gente escreve o ezinho cortado. Ou seja, se eu pegar um elemento aqui, ó, o conjunto A está aqui e o elemento x está aqui fora. O elemento x, digamos, esteja aqui, então esse x aqui, ele não pertence ao conjunto A, ou seja, não está no conjunto A. Então, por exemplo, se a gente pega esse conjunto A aqui, A é igual o conjunto, né, dos cursos de licenciatura da CAD Univar. Ciências Biológicas, Educação Física, Pedagogia e Letras Libras. Então, a gente pode afirmar, né, que Educação Física pertence ao conjunto A. Por quê? Porque ele é um curso, né, desse conjunto, um curso. Mas eu posso afirmar que matemática não pertence a esse conjunto. Por quê? Porque matemática não é um curso de licenciatura da CAD Univar. Infelizmente não tem, nem na graduação presencial não tem matemática na Univar. Segundo exemplo, eu tenho esse conjunto B, né? É o conjunto 1, 2, 3, 5, 7, ou seja, é o conjunto de números ímpares. Então eu posso afirmar que o 25 pertence ao conjunto B. Por quê? Porque 25 é um número ímpar. E eu posso afirmar também que o 26 não pertence ao conjunto B. Por quê? Porque 26 é um número par, ou seja, 26 não é ímpar. Então, essa é a relação de elemento para conjunto. E, geralmente, é comum as pessoas confundirem a relação de elemento para conjunto e a relação de conjunto para conjunto. Por exemplo, é comum as pessoas falar que um conjunto pertence a outro conjunto, mas isso é errado, certo? Ou um elemento está contido em um conjunto, também é errado, porque a relação de elemento para conjunto é a relação de pertinência. E agora a gente vai ver a relação, daqui a pouco a gente vai ver a relação de conjunto para conjunto, que é a relação de continência. Antes, eu vou só falar de três conjuntos que são conjuntos especiais, que é o conjunto vazio, né? O conjunto vazio. Alguém pode perguntar, mas para que serve esse conjunto vazio? Porque ele é um conjunto especial, né? A gente vai ver que ele é útil lá no terceiro bloco, quando a gente estiver falando um pouquinho sobre probabilidade.
Então, o conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos. E a gente denota esse conjunto por esse símbolo aqui. É uma bolinha cortada. Então, um exemplo de conjunto vazio é esse conjunto aqui, ó. X, tal que X é um mês do ano com mais de 31 dias. Ou seja, não existe mês do ano com mais de 31 dias. Então, esse conjunto ele é vazio, não possui elementos. Outro conjunto especial é o conjunto unitário, que é aquele conjunto que possui um único elemento. Como, por exemplo, esse conjunto aqui, ó. X, tal que X é um mês do ano com menos de 30 dias. Então, com menos de 30 dias, só existe o mês de fevereiro. Então, esse conjunto aqui, ele possui um único elemento, que é o mês de fevereiro. Ok? E, por último, tem o conjunto universo. Que conjunto é esse? Então, o conjunto universo é o conjunto formado por todos os elementos com os quais estamos trabalhando num determinado assunto. Esse conjunto também será importante lá no terceiro módulo, quando estiver falando de probabilidade. E esse conjunto é geralmente denotado por U. Por exemplo, em uma avaliação dos cursos de graduação da CAD Univasp, esse conjunto universo é o conjunto formado por todos os cursos. Ou seja, o conjunto, né? Todos os cursos CAD Univasp, seria o conjunto universo. E todos os demais conjunto, né, que a gente pode separar. Esse conjunto é o total de todos os cursos e a gente pode estar interessado em algum subconjunto dele. Agora sim, nós vamos falar sobre a relação de inclusão, que é a relação entre conjuntos. Então, ó, um conjunto A, ele é subconjunto de um conjunto B, se todo elemento de A pertence a B. Ou seja, a gente diz o seguinte, que a relação é essa de contido, está contida em B se qualquer elemento de A for elemento de B, ou seja, também pertence a B. Na matemática é comum a gente usar essas linguagens. Ó. Essa setinha significa implica. Ó, setinha assim, implica. A pertence a B, implica, ou melhor, A pertence a A e A também tem que pertencer a B. Então, a gente diz que o A está contido no B se todo elemento de A também for elemento de B. Nesse conjunto aqui, o conjunto A igual a X tal que X é uma vogal do alfabeto, é um subconjunto do conjunto A, B, que esse conjunto X tal que X é uma letra do alfabeto. Ou seja, quem é esse conjunto aqui? Esse conjunto é o conjunto do alfabeto, né? A, B, C, D, D, E, ou seja, é o conjunto do alfabeto e aqui é o conjunto das vogais. A, E, I, O e U. Então a gente pode afirmar que o conjunto A é parte do conjunto B, né? Está contido no conjunto B. Por quê? Porque toda vogal é também uma letra do alfabeto. Uma coisa que a gente não pode afirmar é que, por exemplo, que o B está contido no A. Porque nem toda letra aqui do alfabeto é uma vogal. Então, aqui a gente pode afirmar que o A está contido no B, mas não é verdade que o B esteja contido no A. Então, para dizer que isso aqui é falso, a gente coloca um tracinho assim, esse símbolo cortado. Esse símbolo significa não está contido. Esse significa está contido
e esse significa não está contido. Que está aqui, né? A definição de continência. Se A é um subconjunto do conjunto B, dizemos que A está contido em B e escrevemos assim. Para dizer que o A está contido em B, a gente escreve A, esse símbolo aqui é de contido, ou de continência, né? E quando o A não está contido no B, escrevemos assim. O A não está contido, é o mesmo símbolo, só que cortado, para dizer que não está contido em B. Bem, para que um conjunto A esteja contido em B, todo elemento de A tem que estar em B. Agora, para que um conjunto A não esteja contido em B, basta que um elemento do A não esteja no B. E aqui nós temos alguns exemplos. Ó, esse conjunto A é o conjunto 1, 3, 5, 7, 9. E o conjunto B é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observe que o A ele está contido no B, porque todo elemento de A está em B. Ó. 1 está aqui, o 3 está aqui, o 5 também, o 7 tá aqui e o 9 também está no B. Então, todo elemento de A está em B, então significa que A está contido em B. No segundo exemplo, a gente tem o conjunto A 0, 2, 4, 6, 8, 10. E o conjunto B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observe que o 2 está no conjunto B, o 4 está no B, o 6 também, o 8 também está, o 10 também está. Mas o 0 não está no conjunto B. Então significa que A não está contido em B, né? Pois o 0 não pertence ao conjunto B. Então, bastou que um elemento de A não estivesse no B para que o conjunto A também não está contido no B. No terceiro exemplo, a gente tem o conjunto A, Ciências Biológicas e Educação Física. É um subconjunto do conjunto B, X, tal que X é um curso da CAD Univar. Por quê? Porque Ciências Biológicas é um curso da CAD Univar e a Educação Física também. E no quarto exemplo, a gente tem Ciências Biológicas e Matemática. Não é, né, um subconjunto do conjunto B, X, tal que X é um curso da CAD Univar. Pois matemática não é um curso da CAD Univar. Então, como matemática não pertence a esse conjunto, o conjunto A não está contido no conjunto B. Ok, gente? Deu para entender a relação de conjunto e conjunto, elemento e conjunto. Ok, vamos para frente. Agora eu vou falar um pouco sobre operações entre conjuntos, certo? Então, dado dois ou mais conjuntos, a gente pode fazer alguns tipos de operações, como por exemplo a união. Então, dado dois ou mais conjuntos, você pode juntar os elementos desses conjuntos e formar um novo conjunto, e esse novo conjunto é chamado de conjunto união ou reunião. E ele vai ser denotado assim: A união B. Aqui nesse caso eu tenho dois conjuntos, né? Dados dois conjuntos A e B, a união de A com B é o conjunto A união B, formado pelos elementos de A mais os elementos de B.
E simbolicamente a gente escreve assim: A união B vai ser os elementos x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Ou seja, para estar na união, basta que o elemento esteja em um deles. Nesse caso aqui, eu coloquei essa representação, mas não precisa estar assim, não precisa ter essa parte aqui. Poderia ser assim, ó, o A está aqui e o B aqui separado. E quando a gente for fazer a união B vai ser o conjunto formado pelos elementos que estão em A ou estão em B. Não precisa estar nos dois ao mesmo tempo, basta que esteja em um. Ou seja, a gente pode juntar os elementos, né? E os elementos, se tiver elementos em comum, a gente não repete o elemento. Coloquei ele apenas uma vez. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, aqui eu tenho o A, que é o conjunto 1A, 2B. E o conjunto B, 1, 2, 3. Então, a união é 1A, 2B, 3. Ou seja, a gente tem um conjunto A, que era 2, A e B. E a gente tem um conjunto B, que é 2 e 3. Quando a gente vai formar o conjunto união, aqui é o A e aqui é o B. Quando a gente vai formar o conjunto A união B, a gente forma um conjunto só, né? E esse conjunto, ó, eu vou pegar os elementos que estão nos dois. Só que eu não preciso repetir o elemento. O elemento 1 está no A e está no B. Então, eu vou colocar apenas uma vez aqui. O elemento 1. Eu não preciso colocar esse 1 que está no A e o 1 que está no B. O elemento 2 está no A e está no B. Eu vou colocar apenas o elemento 2 sem repetição. Aí o elemento A está no A, ele vai vir para cá. E o elemento B está no A, fica aqui também. E tem o 3 aqui no B. Então, a união será esse conjunto aqui. 1, 2, 3, AB. E eu estou colocando aqui embaralhado porque a ordem dos elementos não importa. Ou seja, não importa, para o conjunto aqui não importa como os elementos estão distribuídos no conjunto. Ok? Nesse segundo caso, a gente tem o A, que é o conjunto 1, 2, B. E a gente tem o B, que é o conjunto 1A, 3. Observe que quando a gente forma esse conjunto, ó, o conjunto união vai ser o conjunto 1 que está no A, o 2 que está no A e o 3 que está no B. Aqui é o A e aqui é o B. O A que está no B e o B que está no A. Então, a gente formou o conjunto união. Observe que esse conjunto aqui é igual ao anterior. É a mesma coisa. Ou seja, você pode ter conjuntos diferentes. Quando você faz a união, você pode obter conjuntos iguais. Como foi aqui, né? Esse conjunto aqui, no primeiro exemplo, é diferente desse. O B também é diferente do B do segundo exemplo. Só que quando eu fiz a união dos dois, deu o mesmo conjunto. Esse conjunto aqui é igual a ele. Lembrando que dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Não interessa a ordem como é que os elementos aparecem no conjunto. O que interessa aqui é só os elementos. A ordem não importa. Então, essa é a união. A união é você pega dois ou mais conjuntos e junta os elementos sem repetir e forma um novo conjunto. Esse novo conjunto é chamado de união. E vou só tentar
Tem alguém querendo entrar aqui? Permitir. Voltando aqui, é, outra operação com conjuntos é a interseção. Então, aqui, ó, dados dois conjuntos A e B, a interseção de A com B é o conjunto, esse símbolo que a gente vai chamar de interseção, formado pelos elementos que estão em A e em B simultaneamente. Agora aqui é o conjunto formado pelos elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. E, simbolicamente, a gente escreve assim. A interseção B é igual aos elementos X, tal que X está no A e X está no B. Geometricamente, a gente tem essa representação aqui, né? A interseção, nesse caso, seria essa parte que está em verde. Então, eu tenho um A e tenho um B, e a interseção é isso. Né? Quando a gente tem conjuntos assim, se eu tivesse o A aqui, eu tivesse um B aqui, então, aqui não tem interseção. Ou seja, os elementos que estão aqui não estão aqui. Então, nesse caso aqui, a gente diz que o A interseção B dá o conjunto vazio. Tem alguém pedindo para entrar novamente? Ok? Então, a interseção é os elementos comuns aos dois conjuntos. E quando não tem nenhum elemento em comum, então a gente diz que a interseção é o conjunto vazio. Por exemplo, ó, se o A for esse conjunto 1A, 2B e o B 1, 2, 3, então a interseção é o 1 e o 2. Ó. Você vai ver aqui o A é 1, 2, A, B. E o B, aqui é o A e aqui é o B. O B é o conjunto 1, 2, 3. Então, a gente forma um conjunto que tem com os elementos que tem nos dois. Então, eu tenho no A, eu tenho o 1 e no B também eu tenho 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui. No A eu tenho o 2 e no B tenho o 2 também. Então, eu coloco o 2 aqui. O A, esse elemento A está no conjunto A, mas não está no B. Então, ele não entra na interseção. O B está no... O elemento B está no conjunto A, mas não está no conjunto B. Então, ele não entra na interseção. E aqui a gente tem o elemento 3 que está no B, mas não está no A. Então, ele não vai para a interseção. Então, no final das contas, a gente tem que a interseção de A com B é esse conjunto aqui, 1, 1, 2. Conjunto que possui os elementos 1 e 2. Nesse segundo exemplo, a gente tem o conjunto A 1, 2B e no conjunto B 1A, 3. Aqui está errado, né? Quando eu faço a interseção, aqui é o símbolo está errado. Quando a gente faz a interseção, vai dar o 1 está no A e está no B. O 2 está no A, mas não está no B. O B está no A, mas não está no conjunto B. E o 3 está no conjunto B, mas não está no conjunto A. Então, o único elemento em comum é o elemento 1. Então, a interseção de A com B é o conjunto com o elemento 1. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. E tem essas duas operações aqui são bem comuns, né? Que a gente vê no ensino médio ou no ensino fundamental, não lembro. Tem também a diferença de conjunto, que é o seguinte: dados dois conjuntos A e B, a diferença entre A e B é o conjunto A menos B
formado pelos elementos que estão em A e não estão em B. E simbolicamente a gente escreve assim: A menos B é o conjunto dos elementos x, tal que x está em A, ou seja, pertence a A, e x não pertence a B. Ok? E olhando aqui para a figurinha, a diferença ó, é esses elementos aqui. A gente tem o conjunto A, tem o conjunto B que tem essa interseção aqui entre os dois, né? Não precisa ter interseção, mas a figurinha aqui fica mais interessante quando tem interseção. Então, vai ser a diferença é só essa parte aqui, ó. É os elementos que estão apenas no A. Os elementos que estão apenas no A. A gente pode fazer também a diferença aqui é o A menos B. Mas a gente pode fazer a diferença B menos A. O que seria a diferença B menos A? É os elementos que estão em B e não estão em A. Ou seja, essa parte seria essa parte aqui. Ok? E, por exemplo, se fosse os conjuntos. Deixa eu apagar aqui. Se os conjuntos estivessem assim, ó, tivesse aqui o A e o B tivesse aqui. Ou seja, não tem interseção entre os dois. Então, ó, quando eu faço A menos B, dá o próprio A. Por quê? Porque é os elementos que estão em A e não está em B. Ou seja, como não existe nenhum elemento comum entre A e B, a diferença vai ser o próprio A. Igualmente, a diferença B menos A vai ser o próprio B, porque são os elementos que estão em B e não estão em A. Então, a diferença seria B menos A é o B. Ou seja, isso daqui só vale, essa igualdade só vale quando A interseção B for vazia. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, eu tenho aqui o conjunto A, 1A, 2B e B, 1, 2, 3A. Então, quando eu faço a diferença, dá o A e o B. Por quê? Então, vamos lá. Ó. Conjunto A tem 1, 2, A, B. São os elementos do A. E o conjunto B é 1, 2, 3. Então, A menos B vai ser o conjunto dos elementos que estão em A e não estão em B. Então, ó, o 1 está no A e está no B. Então, o 1 não vai para a diferença, porque ele está no A e está no B, então não entra na diferença. O 2 está no A e está no B. Como ele está no A e está no B ao mesmo tempo, ele não entra na diferença. O A o elemento A está no conjunto A, mas não está no B, então o A faz parte da diferença. O elemento B está no conjunto A, mas não está no conjunto B, então o B faz parte da diferença. Ok? Se a gente fosse fazer, por exemplo, B menos A, quem seria o conjunto? Vocês conseguem observar? Alguém quer falar para mim? Quem seria o B menos o A? Os elementos que estão em B e não estão em A. 3. É isso? O 1 está no B e está no A, não entra, né? O 2 está no B e está no A, não entra. O 3 está no B, mas não está no A. Então, só é ele mesmo. A diferença é o 3. O conjunto unitário, né? Com o elemento 3. E aqui, ó, no segundo exemplo, a gente tem o A, 1, 2 e o B. E a gente tem o B, 1, A, 3. Então, a diferença A menos B é ó, o 1
está no A e está no B. Então não vai para a diferença. O 2 está no A e não está no B. Então entra na diferença. O B está no A e não está no B. Também vem para a diferença. E só é isso, né? E se a gente fizer o contrário, né? Aqui é o A menos B. Se a gente fizer B menos A, vai dar quem? O 3 e o A é B menos A. O A está no B e não está no A, então ele vem para cá. O 3 está no B e não está no A, exatamente. Então vem para cá. Então essa é a diferença. Oi, pode, pode. Quer ver um conjunto? Não, para dar um conjunto vazio, o A e o B tem que ter interseção vazia, né? Não pode ter elementos em comum. Não, 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 calma aí. Exatamente, exatamente. É que eu falei o contrário, né? A diferença é vazia. É, exato. É como se fosse você subtrair dois números, né? E dar o zero. Eu vou dar um exemplo. Vamos ver um exemplo. Um exemplo seria aqui, ó. Se o conjunto esse A fosse assim e o B fosse o mesmo, fosse um, dois, B, aqui fosse o B, né? Então, quando você faz a diferença, seria o um tá no A e tá no B. Então, não entra. O 2 está no A e está no B. Não vem para cá. Então, e o B está no A e está no B. Então, também não vem. Então, é verdade o que você falou. Ó, ó, se A for igual a B, então A menos B é igual a B menos A também, né? Que é igual ao vazio. Boa, boa observação. E a gente tem é, o complemento. O que é o complemento? O complemento é uma diferença também, só que, assim, quando o conjunto, se a gente tem o conjunto universo, né? Vamos lá, dado o conjunto U, que é o conjunto universo, e qualquer subconjunto de U. Conjunto A é um subconjunto de U. Então, o conjunto U menos A, ele é chamado de complemento de A e é denotado assim, por A e esse Czinho aqui em cima, de complemento. Certo? Então, por definição é assim, o complemento do conjunto A vai ser o x que está no conjunto U, que é o conjunto total, conjunto universo, e os x que não estão no A. Então, na figurinha fica assim, né? Ó. Aqui a gente tem o conjunto U, que é esse conjunto retangular aqui todo, e tem um conjunto A no U. Então, o complemento é essa parte aqui, né? É os elementos que estão no U e não estão no A. É tudo isso aqui. É um caso especial da diferença de conjunto. Também será útil quando a gente estiver falando sobre probabilidade. Um exemplo aqui, a gente pega esse conjunto. U é o elemento x, tal que x é um curso da Univar. Agora que eu estou falando de curso em geral. Então, nesse caso aqui, ó, A igual, esse conjunto A igual a Geografia e Geologia, que são dois cursos da Univasf. Eu entendi. O que eu fiz aqui é porque eu estava esse material eu peguei de uma aula que eu dei para o curso de geologia lá em Senhor do Bonfim. Aí lá só tem esses conjuntos aqui, ó. Só tem esses cursos. Lá tem o Ciência da Natureza, Ecologia, História, Geografia
e geologia. Então, são todos esses cursos. Quando eu pego o complementar, né, eu tiro esses dois e sobra só ciência da natureza, ecologia e história. Bem, as questões mais interessantes relacionadas a conjunto estão relacionadas à contagem de elementos do conjunto. Então, como que a gente faz para contar os elementos de um conjunto? Bem, o que são... se eu tenho um conjunto A aqui, né? Conjunto A, certo? Eu vou denotar assim, por barra, A e barra. Ou seja, A entre duas barras, isso aqui vai ser o número de elementos de A, do conjunto A, certo? É só anotação. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui A, B, I, 2, 3. Então, nesse caso aqui, o número de elementos do conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5 elementos, né? Então, tem uma regrinha para contar, por exemplo, o número de elementos da união. Se você tem dois conjuntos, A e B, certo? Então, quem seria o número de elementos da união de A com B? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui que tem a interseção. Aqui eu tenho um A. Vou tentar melhorar o desenho. Pronto, aqui eu tenho um A e aqui eu tenho um B. E eu quero saber quem é o número de elementos de A união B. Então, ó, os elementos de A, se tem interseção aqui, né? Quando você conta os elementos de A, você contou a interseção, vai ser, você contou a interseção uma vez, né? Ou seja, aqui é a A, né? Nessa expressão está dizendo assim, que o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção de A com B, ou seja, menos o número de elementos da interseção. Por que tem esse menos aqui, essa interseção? É porque é o seguinte, quando a gente conta os elementos do A, eu contei a interseção uma vez. Quando eu vou contar os elementos do B, eu conto a interseção outra vez. Então a gente precisa retirar essa contagem dupla, a gente precisa retirar a interseção uma vez para ficar a contagem correta, porque aqui ela foi contada duas vezes. Então dá isso, dá essa expressãozinha. Aí se a gente quiser contar, por exemplo, a diferença, ou seja, os elementos da diferença, deixa eu apagar aqui. Quem serão os elementos, o número de elementos da diferença? Ó, eu tenho um conjunto A, um conjunto aqui A e tenho outro conjunto B. A, B. Então, se eu quero saber o número da diferença, A menos B, a gente viu que a diferença são os elementos que estão em A e não estão em B, ou seja, são só esses elementos. Então, aqui vai ser A, os elementos de A, aí eu vou retirar o quê? Vou retirar a interseção. Porque essa interseção aqui não faz parte da diferença, né? Opa, vou mudar a cor aqui. Essa interseção aqui, ó, não faz parte da diferença, então vai ficar o número de elementos de A menos o número de elementos da interseção. Se eu quiser contar os elementos só estão em B, né? De A menos B, vai ser a mesma coisa, eu vou só trocar o A aqui pelo B. Né? Vai ser
os elementos de B menos os elementos da interseção de B. Eu vou mostrar umas aplicações agora, porque na lista de exercícios que tem lá na, na plataforma, a gente tem aplicações, duas questões relacionadas a esse assunto. Então, aqui tem o seguinte, né? A gente tem uma questão que diz o seguinte, ó, em um laboratório de biologia, observou-se 25 amostras com presença de fungos, 30 amostras com presença de bactérias e 10 amostras com presença de ambos. Aí o que é que pergunta? Ó? Pergunta assim, quantas amostras possuem apenas fungos? Quantas possuem apenas bactérias? E quantas possuem bactéria ou fungo? Bem, essa questão está relacionada a você contar elementos de conjunto. Então, a gente pode... a resolução que tem aqui para baixo, né? Ela está escrita usando essas fórmulas aqui, né? Da contagem dos elementos. Só que eu vou apresentar para vocês outra forma de resolver esse tipo de questão, que é mais interessante e é uma forma que resolve esse tipo de questão quando você tem mais conjuntos. Essa questão aqui, ela é fácil para resolver usando essas fórmulas aqui de contagem de conjunto, porque só tem dois conjuntos. E a gente tem essa fórmula aqui, ela vale só para os dois, né? Se for três, aí já aumenta, não é mais essa. Se for três conjuntos, se for quatro conjuntos, também não é mais essa. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma solução que serve para qualquer quantidade de conjunto. E eu acho que é mais fácil de compreender também. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Aqui na questão, a gente tem 25 amostras com presença de fungos, 30 amostras com presença de bactérias e 10 amostras com presença de ambos. O que é que a gente vai fazer? Vamos chamar esse conjunto, vamos nomear os conjuntos, né? Esses fungos eu vou denotar por A. Então, o A vai ser o conjunto dos fungos. E o conjunto das bactérias eu vou nomear por P. B, né? E aqui, como tem 10 amostras com presença de ambos, então isso aqui significa o quê? Que aqui é a interseção de A com B, né? 10 amostras com presença de fungos e com presença de bactérias. Beleza. E o que, que a gente vai fazer agora? Ó? Vamos desenhar os dois conjuntos. Dois conjuntos A. Eu vou desenhar o outro conjunto B. Tentar melhorar aqui. Beleza. Então, ó, aqui vai ser o conjunto A e aqui vai ser o conjunto B. O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai preencher as informações nesse conjunto. Ó, e a gente começa... O que é preencher as informações? É colocar esses números nos conjuntos. Só que a gente começa preenchendo sempre a interseção. Então, ó, quantos elementos tem na interseção? Aqui, pela questão, tem 10 elementos, né? 10 amostras. Então, eu vou colocar esse 10 na interseção. Aí, voltando para cá, quantos elementos eu vou ter no conjunto B? Aqui está falando que tem 30. Só que desses 30, 10 já estão na interseção. Então, quanto que eu vou colocar aqui? Exatamente, eu vou colocar os 20. Ou seja, exatamente, ó, 10 mais 20, 30. Aí dá esses 30 aqui.
Aí eu vou aqui para o A. O A aqui fala que tem 25 amostras com presença de fungo, ou seja, o A tem 25 elementos. Só que desses 25, 10 já estão na interseção. Quanto que eu coloco aqui? 15 elementos. Pronto, resolvi a questão. Só com essa figurinha já resolveu a questão. Ó, agora eu pergunto, as questões são: quantas amostras possui apenas fungos? Olha para o conjunto B, apenas, né? Tem quantos? Só o 20, né? Quando eu falo apenas, eu não estou, ou seja, eu estou retirando os elementos em comum com A. Então, aqui a gente tem exatamente 20. Vou escrever aqui embaixo. Ó, a gente tem 20 amostras. Esse número aqui nada mais é do que o número de elementos de B menos A, né? Não é isso? Ó. Esses elementos que estão aqui que só estão no B. Então aqui é o B menos o A. É, quantos possui apenas bactérias? Aí eu vou no conjunto das bactérias. Ah, não, eu errei aqui, né? Porque fungos é o A. Tá errado aqui. Isso, tá errado. Aqui seria o A menos o B, né? Ou melhor, aqui tá tudo errado. Aqui é 15, aqui é 15, né? Porque são esses elementos que estão presentes só no A. E aqui seria, a notação seria correta, seria B, é A menos B. São os elementos que estão no A e não estão no B, que é 15. Aí aqui, quantos possuem bactérias? Apenas bactérias. Então, esse apenas aqui influencia na questão, né? Apenas. Isso, aqui seria B menos o A, né? Que é os elementos que estão só no B, que é 20. E C, quantas possui fungos ou bactérias? Então, aqui, fungo, ó, esse O dá a ideia de união. Então, aqui, o que a gente está calculando aqui é A união B. Os elementos de A união B. Preciso usar essa fórmula? Eu preciso saber essa fórmula para calcular a união? Essa aqui, ó. Não. Se você aplicar ela, dá certo, mas não precisa. Eu vou contar os elementos lá sem repetição, ó. Eu vou contar. Aqui vai ser 15 mais 10 mais 20. Ó, esse 15 que está só no A, aí tem a interseção, que é 10, e tem os 20 que estão só no B. Então, isso daqui dá quanto? Dá 20, 10, 45, né? 45 elementos. Então, resolvemos a questão olhando só para essa figurinha. E é assim que eu recomendo que vocês façam as questões lá da lista. Tem duas. A outra questão envolve três conjuntos. Eu vou já resolver uma questão envolvendo três conjuntos para a gente ver como é que funciona. Então, aqui está a solução, né? Fica aqui, eu fiz a mesma coisa, o conjunto A é o conjunto das amostras com fungo, conjunto B, conjunto das amostras com bactérias. O número de elementos de A é 25, de B é 30 e da interseção é 10. Aí, ó, o número de amostras com apenas fungos é dado pelo o A menos a interseção. Ou seja, isso aqui é o A menos o B. Que aplicando aquela fórmula lá, vai dar o A menos a interseção, que é 15, como a gente já tinha visto. O número de amostras com apenas bactérias é dado é a diferença, né? B menos o A, que é essa expressão, que é 30 menos 10, que dá 20. E o número
de elementos da união vai ser A mais B menos a interseção. Então, o A é 25 mais 30 menos 10, 15. Ou melhor, menos 10 dá 45. Ou seja, deu o mesmo resultado. A diferença é que a gente não precisou ficar lembrando dessas formas. E como eu falei, essa forma de fazer usando as representações, ela é mais interessante porque quando você tem mais de dois conjuntos, você consegue resolver tranquilamente, ok? Ó, aqui uma questão, essa daqui é mais elaborada. Que diz assim, ó, uma pesquisa foi realizada com estudantes da área de ciências biológicas sobre o interesse em três áreas específicas. Aí a gente tem o seguinte: botânica, botânica, zoologia e fisiologia. Os resultados da pesquisa foram: 38 estudantes demonstram interesse em botânica, 42 estudantes demonstram interesse em zoologia, 36 estudantes demonstram interesse em fisiologia. Aí, 15 estudantes demonstram interesse em botânica e zoologia. 14 estudantes demonstram interesse em botânica e fisiologia. 12 estudantes demonstram interesse em zoologia e fisiologia. E 8 estudantes demonstram interesse nas três áreas. Aí a pergunta: quantos estudantes participaram da pesquisa? Considerando que todos os estudantes indicaram ao menos uma das três áreas de interesse. Ou seja, quer saber a quantidade total, né, de pessoas que participaram dessa pesquisa. Então, o que, é que a gente vai fazer? Ó? Vamos chamar esse conjunto aqui, eu vou chamar esse daqui de B, porque é botânica. B de botânica. Esse aqui, Z e zoologia. E F de fisiologia. Beleza? Só para a gente não ficar confundindo. Aí, ó, vamos escrever três conjuntos, três bolinhas. Eu tenho 2 e 3. É um pouco difícil de escrever. Eu, faz muito tempo que eu não escrevia na mesa de digitalizador aqui. Tem que pegar as manhas de novo. Tá bom assim. Aí, ó, o que é que a gente vai fazer novamente? Qual o procedimento? Vamos chamar, esse aqui é o B, esse aqui chamar de F e esse aqui eu usei de baixo. A gente começa preenchendo as informações pela interseção. Então, ó, aqui fala que 8 estudantes demonstram interesse nas três áreas. Então, o que, é que a gente vai fazer? Na interseção de todo mundo, eu vou colocar 8. A interseção de todos está aqui, ó. 8. Essa parte aqui. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento. Aqui tem 12 estudantes que demonstram interesse em zoologia e fisiologia. A gente vai ver a interseção, né, desses dois. É Z e F. Z e F, Z e F. Tá aqui, ó, Z e F. Tá aqui. Quantos elementos eu vou escrever aqui? A gente já tem 8, né? E aqui é 12. Então vai ser 12 menos 8. 12 menos 8 é 4. Coloco 4 aqui. Aí vamos para a próxima. A próxima informação é: 14 estudantes demonstram interesse em botânica e fisiologia. Então é o B e o F. Onde é que está a interseção do B com o F? Está aqui. Quantos elementos eu vou colocar aqui? 14 menos 8, né? Então vou colocar aqui 6. 14 menos 8.
Tranquilo? A próxima informação é o seguinte: tem 15 estudantes demonstram interesse em botânica e zoologia. Então é o B interseção com o Z. Tá aqui, ó. Quantos elementos eu vou colocar aqui? É 15 menos o 8 da interseção. Eu vou até colocar aqui essa informação, ó, é 14 menos 8, e aqui foi 12 menos 8. Aqui deu 4, aqui deu 6. 15 menos 8 dá quanto? 7. Exatamente. Então, eu vou colocar 7 aqui. 7. Preenchi essas informações, vamos para o próximo. 36 estudantes demonstram interesse em fisiologia. Ó, fisiologia está aqui, né? Está aqui, só fisiologia. Agora é o seguinte, quantos elementos já tem aqui em fisiologia? Tem, ó, 6, mais 8, mais 4. Ou seja, tem 4 e 6, 10, com 8, 18. Então, vai ter, já tem 18. Então, eu vou pegar esse número aqui, ó, 36, e subtrair os 18 que já tem. Quanto é 36 menos 18? Dá 18, né? Isso. Então, eu vou colocar 18 aqui. Dá 18. Ok, aí vamos para a próxima informação. 42 estudantes demonstram interesse em zoologia. Cadê zoologia? Está aqui. Aí, só que em zoologia já tem quantos elementos? Tem 4, 8 e 7. Dá quanto aqui? Dá 12, dá 19, né? Então eu vou pegar quanto? Dá 19. Então eu vou pegar o 42 menos 19, que vai dar 42 menos 19. Dá 12, aqui, né? 12 menos 9 dá 3. 3 menos. E aqui ficou 3, né? 3 menos 1, 2. Dá 23. Então aqui ficou 23 elementos. E por fim, 38 estudantes demonstram interesse por botânica. Eu vou colocar aqui no botânica. Vai ter o seguinte: no botânica já tem 6 mais 8, dá 14, né? 14 com 17, 21. Então vai ser 38 menos 21. Aqui deu 23. Olha lá, 38 menos 21 dá 7, 17. Então aqui dá 17. Então, ó, feito esse preenchimento, aqui você responde qualquer questão relacionada ao conjunto, a essa questão. Nesse caso aqui, o que ele pediu, o que a questão está pedindo é o seguinte: quantos estudantes participaram da pesquisa, considerando que todos os estudantes indicaram ao menos uma das três áreas? Então, o que é que a gente quer? Soma todo mundo. O que é que a gente está querendo é o seguinte: a gente quer contar os elementos da união dos três, né? De A, união B, ou não é B não, não é A não, é B, união F, união Z. É, então, ó, eu não preciso saber fórmula nenhuma relacionada a esses três, é só contar todo mundo aqui. Vou começando aqui, ó, 17 mais, assim, 6 mais 8 mais 7 mais 18 mais 4 mais 23. E agora, quanto é que vai dar isso? Deixa eu ver.
Aqui dá 17 com 6 dá 23. 23 com 8 vai dar 31. 31 com 7 dá 38. 38 com 18. 38 com 18 é, fez, né? Deixa eu ver, 4 mais, deixa eu colocar aqui, ó. 4 com esse 23 dá 27. Dá 8 mais 8, 16, 16 mais 7, 23, vai 2, é isso mesmo. 3 mais, ó, 2, 5, 6, 8. Então aqui dá 83. 83 elementos, ok? Então, ó, se digamos que essa foi a pergunta, né? Mas é, poderia perguntar outras coisas relacionadas ao conjunto. Por exemplo, quantos participaram, quantos, eu vou colocar assim, escolheram, é, ó, se eu perguntasse quantos escolheram apenas botânica, só olhando para a figurinha, quantos escolheram apenas botânica? Alguém falou 17, exatamente. Tá aqui a informação, só 17. Se eu perguntasse assim, quantos escolheram botânica e zoologia? Ah, aqui é o que já está dado aqui, né? Mais o 6, né? Mais o 18. Porque esse elemento aqui, ó, 6 está nos dois, né? Mas eu poderia perguntar assim, ó, quantos escolheram apenas... Ah, é, que não... Todas as questões ficaram fáceis agora. O importante é você saber como que monta esse esqueminha. Como é que a gente montou? A gente começa sempre da interseção e vai adicionando os elementos, sempre lembrando que tem que tirar essas interseções, ok? Deixa eu ver, eu vou encerrar o vídeo por aqui para a gente dar um corte aqui e já passou de 1 hora a aula, mas eu fico disponível até às 11 horas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida relacionada à disciplina ou ao conteúdo da aula, vou ficar à disposição, ok?